Olá, você que nos acompanha na nossa minissérie. Hoje o nosso bate-papo é com o Diogo Dantas. Diogo, seja muito bem-vindo. Obrigado. Diogo, vamos falar desse episódio aqui sobre dois serviços que é muito utilizado e muito bem visto na computação em nuvem, que é Data Lake e o tal do S3. Define aqui pra gente que serviços são esses. Eu vou começar tentando definir o que seria o Data Lake, né? Para definir o que é o Data Lake, eu vou fazer uma pequena comparação com o Data Warehouse, que é o que os DBAs e o pessoal de Analytics está mais acostumado. O Data Warehouse, você armazena dados estruturados. Já no Data Lake, não. Você armazena dados vindo de diferentes fontes de dados e o dado pode ser estruturado ou não estruturado. Tanto faz. Já o S3 é um serviço da Amazon chamado Amazon Simple Storage Service, na verdade, que é basicamente um serviço de armazenamento de objetos. E hoje é o maior e mais performático serviço de armazenamento de objetos que a gente tem no mercado, né? E ele serve tanto para guardar dados estruturados como dados não estruturados. Não necessariamente para um Data Lake, mas funciona perfeitamente para o Data Lake, né? O S3, o serviço do S3 foi construído desde o início para melhor custo-benefício, que é você, ao invés de você armazenar os seus dados diretamente nas suas instâncias, nas suas máquinas virtuais, tem um serviço específico para armazenamento de dados, que seja muito mais escalável, seguro e com um custo mais em conta. Né? E o que é interessante de você fazer, formar o seu Data Lake com o S3 é que todas as features, todas as funcionalidades que você tem no S3 você pode trazer para o seu Data Lake. Funcionalidade de controle de acesso, gerenciamento de objetos, auditoria, ciclo de vida de objetos, controle de custo, etc. Né? Então, basicamente, o que a AWS nesse caso fez foi dizer, eu tenho um S3, você quer um Data Lake, só é juntar os dois. Basicamente foi isso que aconteceu. Nesse caso, você falou do serviço do S3. A gente sempre acompanha alguns serviços na nuvem que tem uns S's do SLA, né? Que disponibilidade. Sim. É o famoso 99,999. Quantos noves tem esse S3? Um dos grandes benefícios do S3 é o que a gente chama de durabilidade. Né? A durabilidade mede a capacidade de você não perder o seu dado, né? Se por acaso o seu dado está armazenado em alguma zona de processamento de dados da Amazon, se aquela zona ou aquele data center parar de funcionar, tem outros data centers e outras zonas que podem assumir esse serviço sem que você perca o seu dado. E no caso específico do S3, essa durabilidade é de 11 noves, né? Então é 99,99999% de durabilidade. Quer dizer que você tem você tem por volta de 0,0000001% de chance de perder o seu dado. Então é muito improvável que você perca dados que são armazenados no S3. Mas, além dessa questão da durabilidade, o S3 é uma ferramenta muito segura, porque tem várias formas de você controlar o acesso ao S3. Né? Além disso, tem uma escalabilidade enorme, quase sem limite, né? Pelo menos para nós meros mortais aqui, é uma escalabilidade sob demanda. O que você precisar, ele vai conseguir armazenar, e o que você precisar de consultar e extrair esses arquivos de dentro do S3, você vai conseguir. Além disso, o S3 já integra com algumas ferramentas nativas da própria AWS, ferramentas de análise, né? E também pode integrar com ferramentas de terceiro. Você pode conectar ferramentas de BI direto no S3, tem, claro, uns processos e tal, umas formas de configurar isso, mas é possível também. E você também consegue uma flexibilidade de configuração em nível de objeto. Você pode determinar controle de acesso para objetos específicos, arquivos específicos. Vou chamar de diretório, não é esse o termo, mas vamos chamar de diretórios específicos. Você consegue versionar os arquivos, você consegue controlar o ciclo de vida daqueles arquivos, daqueles objetos dentro do S3. E especificamente para alguns objetos e outros não. Ou se você quiser para todo o seu bucket S3, que a gente chama, né? A sua bacia, né? É o termo que o S3 usa, de bucket. Sim. Então, nesse caso, você está falando que o S3 ele é um grande discão
vamos dizer assim. Na verdade, muito mais do que isso, né? A gente está miniaturizando. Vamos chamar assim, né? Mas só para ficar mais didático aqui no nosso episódio. Ele é um grande disco e nele com essa característica, além da durabilidade e resistência, de ter a salvaguarda dos dados, isso, pela quantidade de 11 noves aí que você isso falou, e pela forma de aplicar serviços e features de segurança, né? Que você falou, controle, acesso, versionamento. Nossa, esse é um super discão. Exatamente. E que é ideal para um data lake, né? Porque no S3 você consegue seguir todas as etapas de formação de um data lake, desde a ingestão dos dados, armazenamento dos dados em grande escala, passando pela catalogação e indexação desses dados e conexão com as ferramentas de BI, de Analytics, de computação de alta performance e de machine learning, que é um assunto que a gente tem tratado bastante aqui nos últimos podcasts, né? Exato, exatamente. Então a gente pode olhar que o S3 ele agrega muito serviço, muito além de simplesmente vai lá, armazena um disco e está tudo certo. Sim, não, com certeza. O arquiteto ele tem que olhar o S3 como uma solução que vai potencializar serviços de infraestrutura, serviços de análise de dados, serviços de banco de dados, como você citou, o próprio Data Lake. De Big Data também. Big Data, dados estruturados e não estruturados. Nossa, isso. Realmente é um discão. E interessante, a própria AWS disponibiliza algumas ferramentas. Por exemplo, tem uma ferramenta chamada AWS Glue, que é uma ferramenta de ETL completa, né? Você consegue extrair os dados, transformar os dados e carregar os dados no seu Data Lake, né? Tornando possível você conseguir pesquisar e fazer consulta nesses dados diretamente no S3. E você pode usar outras ferramentas, mas existe uma ferramenta também na Amazon para esse tipo de consulta, chamada Tina, que você consegue fazer consultas SQL diretamente em arquivos não estruturados dentro do S3 e arquivos e objetos estruturados também. Então você já conhece a linguagem de queries, né, do SQL, você consegue trabalhar sem precisar fazer grandes esforços com o armazenamento direto no S3, fazendo consultas SQL. Legal, Gustavo, eu sei que a gente tem muito tempo para falar de Data Lake e de S3, mas muitos insights acabou rolando aqui, a gente vai deixar para o próximo episódio. Queria agradecer a sua participação e até a próxima. Valeu, Perru, até logo. E você que está nos acompanhando, eu falei aqui do S3 como um grande discão, é como eu imagino, mas como é que você imagina o S3 dentro do seu ambiente? Comenta aqui, deixa o seu comentário aqui embaixo. A gente quer saber o que você também pensa sobre esse super armazenamento da AWS. Eu achei super legal, realmente faz toda a diferença Data Lake com o S3. Comenta aqui e eu te vejo no próximo episódio. Até mais!